E ShareBet em si, eu já faço desde 2018. Então, são aí 5 anos, quase todos os dias, fazendo a mesma coisa. Curiosamente, eu comecei no ao vivo, tá? Mas não recomendo que vocês comecem no ao vivo. Vou explicar o melhor por quê. Mas, então, é isso. Eu faço ShareBet já há 5 anos. Mas, assim, nem tudo que eu vou passar aqui para vocês, eu quero que vocês tomem como verdade absoluta, tá? Por exemplo, vamos supor que eu fale algo que seja totalmente contraditório ao que vocês fazem hoje e dê resultado. Então, não é porque eu estou falando que é verdade 100% absoluta, tá bom? Só para deixar isso muito claro, eu sempre gosto de dar essas aspas aí, mas o que eu vou passar aqui é baseado na minha experiência, tá? Baseado no que deu certo para mim nos últimos anos, no que eu venho aprendendo, e eu venho aprendendo muito mais desde que eu comecei a postar conteúdo no Instagram, porque acaba que você faz um networking bem legal com a galera. Então, ó, o tema de hoje é basicamente esse, ShareBet pré ou live, né? Qual, entre aspas, é melhor e como você pode começar no live, que eu acho que é uma dúvida que algumas pessoas têm aqui. Galera, eu vou pedir só que vocês mutem o microfone, tá? Peraí, deixa eu desativar o som de todo mundo, tá? Pronto. Então, vamos começar aí do começo. Tem um melhor que o outro? Eu, Matheus, acho que não. Tá? Eu acho que ShareBet Pré tem suas vantagens, ShareBet Live tem suas vantagens e também cada um tem suas desvantagens. Tá? Vocês podem ser muito lucrativos tanto no pré quanto no live. É mais uma questão de adaptabilidade e uma questão de saber o que está dando mais certo no momento. Tá? Mas eu não acho que tipo, um é melhor que o outro e vocês só precisam fazer um, só precisam aprender um. Não acho que é por esse caminho. Vamos lá, pré-live, né? Para quem não sabe, está um pouco perdido com esses termos, pré-live seria antes da partida começar. Ou seja, a gente está analisando os jogos, está analisando as odds e a gente acha uma oportunidade para daqui a 1 minuto ou até alguns dias. Tá? Ou seja, é antes do jogo começar. Em teoria, é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque a questão da ShareBet é a gente achar os jogos, fazer aposta em uma casa, fazer contraaposta em outra casa, cercar ali com o valor correto, né? E se certificar que as regras são iguais para todas as casas. Quando a gente está fazendo pré-live, acaba que a gente tem mais tempo para fazer isso tudo. Vamos supor que você está começando agora, né? Você ali vê ali uma entrada e você até se pergunta, pô, esse handicap aqui negativo e esse handicap positivo é o oposto? É exatamente o oposto? Às vezes você pega um handicap de 3 vias e vai cercar no handicap de 2 vias. Por exemplo, um handicap -2 de 3 vias e a contraposta é um handicap de mais 2,5. Aí você fala, caralho, isso aqui tá certo? Pô, tá estranho, -2 mais 2,5. Ou você pensa, pô, mas esse mercado aqui, empate anula aposta e handicap 0 é a mesma coisa? Ou seja, quem está começando fica muito perdido com coisas básicas. É como se você estivesse aprendendo a dirigir. Você não consegue dirigir, ouvir a música e conversar. É meio que impossível. Sua cabeça trava, buga. Com o ShareBet é a mesma coisa. Você está ali começando, aí você pensa, pô, tem que ver se essa aposta tá cercada direitinho, eu tenho que ver se o valor está cercado direitinho, eu tenho que ver se eu não apostei na mesma coisa 2 vezes, em vez de fazer, por exemplo, over e under, né, acima e abaixo, você faz 2 vezes no acima, ou seja, você ainda está realmente começando a entender como funciona. Então, se você adicionar o fator ao vivo, né, nessa mistura aí, você trava, né? E o outro ponto é justamente essa questão de você ter a oportunidade de consertar algum erro sem ficar no prejuízo. Vamos supor que você erra aí uma entrada, tipo na 365, né? Era para ir no over, na 365, você vai no under. A 365 tem cash out, e na maioria das vezes o cash out lá é positivo, é nulo, na verdade, né? Uma vez ou outra que eles te dão um prejuízo no cash out. Então você, pré-live, você consegue encerrar a aposta no 0-0 e refazer. No ao vivo não, se você errar, você tá meio que, entre aspas, ferrado, tá? Porque você vai cercar no prejuízo ou vai encerrar a aposta no prejuízo. Então você tem uma margem maior para cometer cagada, que no início é normal, tá? Se você tá começando aí agora, tem algumas semanas, alguns meses, se você ainda não errou uma entrada,
não é nem querer agorar a sua operação, querer te zicar, mas provavelmente você vai errar, tá? E tá tudo bem. É melhor errar no início com pouco do que depois com muito, tá? E também tem um outro ponto que hoje eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando você opera pré-live e você sabe bem onde buscar as oportunidades, você tem muito mais tempo livre, tá? Na época da NBA, a gente estava pegando entradas só pré-live, basicamente, porque estava tão lucrativo quanto live. E aí a gente pegava umas 2, 3, 4 entradas, fazia um lucro bacana aí no dia e tinha o resto do dia livre para fazer outras coisas, para estudar, para tocar a operação aqui do Instagram, que querendo ou não me demanda muito tempo. Então você ganha mais tempo, tá? Agora, as vantagens do live é o seguinte: é muito legal operar ao vivo, tá? Tipo assim, tu sente uma dosezinha de adrenalina, tá? Quando você pega a entrada ali, é legal. Tipo assim, quem gosta, quem tem paixão pela parada, acha muito foda operar ao vivo, porque, tipo, tu sente que tá fazendo algo, entre aspas, mais difícil, que poucas pessoas fazem, né? Então você fala, porra, que foda, eu peguei uma entrada aqui no jogo ao vivo, tipo, tem uma dosezinha de adrenalina ali, antes da entrada confirmar, tá? Quando ela tá ali confirmando uma stake, principalmente se for uma stake alto, tu tem uma dosezinha assim de adrenalina e é bem legal, tá? É até um pouco viciante. E também você consegue pegar mais oportunidades no dia, não porque pré tem poucas oportunidades, mas vamos supor, você pega uma entrada pré para um jogo, hoje já é de noite, mas vamos supor que você pega uma entrada para amanhã, de madrugada, sua grana vai ficar presa até amanhã de madrugada, não tem muito o que fazer. Agora, se você pega ao vivo, o máximo de tempo aí que vai demorar para a entrada ser resolvida é papo de 1, 2 horas, máximo. 2 horas no máximo, mas geralmente são minutos ali. Então você consegue pegar mais oportunidades no dia. Isso passa a sensação de que é mais lucrativo que o pré, tá? Mas eu diria que é uma falsa sensação. Mas, querendo ou não, você consegue pegar mais oportunidades. E tem uma maior possibilidade de pegar middles. Para quem não sabe, middles é quando você consegue um green duplo. Vamos supor que você foi em um jogo de basquete no over 160.5, 160,5, e no under 161,5. Se o jogo ficar com exatamente 161 pontos, vai dar um green duplo. Vocês podem até pensar, pô, mas qual a chance disso acontecer? É baixa. Só que se a gente considerar que estamos pegando várias oportunidades aí no dia, na semana, no mês, uma hora ou outra dá um lucro legal. Ontem mesmo, na nossa sala live, teve gente que pegou um green duplo aí, deu tipo 4 mil de lucro, 5 mil de lucro, porque você pega dois greens. Então, tipo, é muito foda, tá? É difícil? Mas acontece. E pré-live é mais difícil, porque as odds são mais justas. Tem como? Tem, óbvio que tem. Mas no live, como o desregulamento de odds é um pouquinho mais agressivo, acaba que tem essas brechas para vocês pegarem esses middles. E, querendo ou não, vocês vão evoluir muito mais rápido, tá? Quem faz live e não desiste, fica muito casca grossa em arbitragem, porque, tipo assim, primeiro de tudo, o tempo para pegar a entrada é rápido. Não é tão rápido assim, tipo, tenho 3 segundos, né? Depende da forma que você vai operar, mas da forma que eu recomendo, você tem mais ou menos 30 a 2 minutos para pegar a entrada. Geralmente 30 segundos, tá? É o normal. Você precisa confirmar se a aposta nas duas casas está correta, as duas ali, se está cercado ou não, se o valor ali em cada aposta está certo ou não, e de antemão você já precisa saber das regras, né? Mas você precisa certificar que está nas mesmas regras. Então você aprende muito mais, porque o tempo ali para você agir é menor. Quando você vai pegar uma entrada pré-live, você até estranha, porque fala, nossa, quanto tempo eu tenho aqui para fazer essa entrada e a odd não cai nem nada. Então vocês ficam muito mais ágeis na arbitragem em si quando vocês estão operando ao vivo, tá? E o que eu recomendo para quem está começando? Vamos supor, pô, Matheus, comecei tem 1 mês e tal, 2 meses. Cara, eu recomendo que você fique muito bom no pré-live, tá? O que é muito bom? É eu lucrar muito? Não necessariamente lucro. Mas vamos lá. Você sabe mais ou menos de cabeça quais odds dão lucro? Tipo assim, não necessariamente a porcentagem, mas tipo assim, se eu falo para você, galera, responde aí no chat, sem usar a calculadora. Uma odd 2.4 e uma odd 1.8, dá lucro ou não? Responde aí no chat. Sim ou não, se dá lucro. Só de cabeça, tipo, primeiro, não olhem grupo, não olhem na calculadora nem nada, tá? Sim, dá. Tá.
Marcelo, Daniel. Galera, dá lucro, tá? Dá lucro. Agora uma outra odd. 3.3, odd 3 com 1.5. 3 e 1.5. Dá lucro ou não dá? 3 e 1.5. Tá. Tá, só o Gabriel acertou. 3 com 1.5 dá nulo. Não dá lucro. Mas entenda, então, tipo assim, qual é a sacada aí do live? Eu sei que uma odd 3 e parabéns, Gabriel, pela resposta. Eu sei que uma odd 3 e uma odd 1.5 dá nulo, né? Eu não lucro nada, eu troco dinheiro ali entre casas. Então, se a odd sobe de 1.5 para 1.57, eu não sei, eu não preciso saber necessariamente quantos por cento dá de lucro, mas eu sei que dá lucro, porque se, 3 e 1.5 não dá nada, se sobe um pouquinho, e quando sobe a odd menor, o lucro aumenta muito. Tipo, se subir de 3 para 3.1 e manter 1.5, o lucro ali é mínimo, tipo 1%. Agora, se sobe de 3, se mantém 3 e é de 1.5, sobe para 1.6, já dá um lucro bem expressivo. Então, vocês precisam ter essa noção. E como vocês têm essa noção? Fazendo pré-live é um dos jeitos mais fáceis, porque vocês vão pegar as entradas, vão colocar ali na calculadora e vão ver, 2.4 com 0.8 dá uns 2%, 3 com 0.5 não dá nada. E vocês vão começar a perceber que os pares de odds são quase sempre iguais. É difícil você, tipo assim, ver um 2.82 com 1.77, sei lá, tipo, geralmente vai subindo e descendo de uma forma linear. Então vocês já começam a pegar esses padrões de odds que dão lucro, tá? E outra questão é saber calcular o valor a ser entrado em cada casa. O jeito que eu recomendo é o seguinte, tá? Vocês vão fixar a stake em uma casa, vamos supor, sua stake aí é de R$1.000. Vocês vão colocar então R$1.000 na odd de 2.4. O retorno é 2.400. Vocês vão na calculadora do celular e vai fazer 2.400 dividido pela odd, tipo 1.8. 2.400 dividido por 1.8. E vai colocar esse valor. Porque se vocês forem na calculadora de odds, colocar lá 2.4, 1.8, aí vocês forem ali meio que manipulando os números para bater certinho, vai perder muito tempo. Agora, se você já deixa no celular, na calculadora, tipo, é literalmente isso aqui, vocês deixam na calculadora o valor, deixa eu ver aqui para vocês. Vocês já vão deixar o valor ali, não sei se vocês estão vendo, peraí. Tipo, 12.400. Aí vocês já deixam. Eu antigamente usava uma calculadora dessas de escola, né? Dessas científicas, só para operar. Hoje eu uso o celular, é tipo 2.400 e eu já divido pela odd. 1.83. Aí vai lá, 1.311. Só que eu não vou colocar 1.311, eu vou colocar 1.310, 1.315. Enfim, mas eu já deixo um celular ou uma calculadora mesmo só para fazer esses cálculos, para ser rápido, tá? Porque eu já tenho uma stake fixa. Então, tipo, minha stake geralmente é 10 mil. Então, quando eu já vejo ali a odd, é 10 mil e a odd é 2.5, de cabeça eu já sei, 10 mil, 2.5, 25 mil. Então, eu já deixo ali mais ou menos 25 mil e já faço o cálculo. É muito rápido. Agora, se eu fosse na calculadora, deixa eu ver aqui, deixa eu arredondar perfeitamente, outro erro, não se preocupem com isso. A questão é o lucro ali ficar parecido. Se der uma diferençazinha, não tem problema, porque às vezes essa questão, tipo assim, deixa eu recalcular aqui para ficar perfeito a divisão, vocês perdem a odd cai e o lucro vai embora. Então, fiquem muito atentos a isso. Saber quais pares de odds dão lucro e também como calcular rapidamente o valor de cada entrada. Eu recomendo essa calculadora de celular, de calculadora física mesmo. É o jeito mais rápido que vocês podem calcular. E aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos de entradas, tá? Eu coloquei essas apostas aí só para mostrar que esse negócio, tipo, pré-live não dá para ir alto, é mentira. Tá? Espera aí, galera. Essas entradas foram em beisebol. KTO é de boa, mano. Essas entradas aqui foram em beisebol, essa aqui foi em futebol. Curiosamente, essa foi a maior entrada que eu fiz em Sherbet. Foi 90k na Betano, odd 1.29 e não lembro quanto na Pinnacle. Algumas entradas aqui de beisebol também, 35 mil, 25 mil. Tipo assim, pré-live, a gente costuma rodar mais alto que live, tá? E sendo muito sincero, eu prefiro rodar alto no pré-live. Porque, vamos supor, entrei com, até esse exemplo aí, 90k live, vamos supor que a odd cai um pouquinho, o prejuízo vai ser muito alto, tá? Então, pré-live passa mais segurança, né, para vocês irem mais alto.
Tá, mas esses são alguns exemplos, eu só coloquei para mostrar para vocês que pré-live também é muito escalável. E alguns exemplos de entradas live aí. Aí geralmente a stake vai variar de 10 a 15k. Aí de vez em quando pega um pouquinho mais alta, essa aí da NBA foi 23k. Eu tive que cercar até em 2, 365. Aí 15k. Tá, então provavelmente, galera, alguém que acompanha o Instagram, os prints que eu coloco no Instagram?